Oi meninos, boa noite. Noite quase, né? Então, como eu combinei com vocês, eu tô soltando aqui um vídeo na véspera da prova. Imagino que vocês estejam assistindo esse vídeo depois de terem estudado, né? Na verdade. Para nossa prova de amanhã, não é isso? Pois bem. O que é o essencial que a gente conversou? A gente teve só 2 encontros, né, antes dessa prova. Então, basicamente é o seguinte, a gente tem uma disciplina que se chama História. E a História, ela é uma ciência que tem como objeto central de estudo os feitos dos seres humanos. Ou seja, aquilo que os seres humanos fizeram ao longo do tempo nos diferentes lugares, né? Então, assim como cada ciência tem o seu objeto de estudo, né? A medicina estuda o funcionamento do corpo humano, a astronomia estuda o movimento dos astros, a física tem os seus objetos, a química, os fenômenos químicos. A história tem como objeto de estudo os feitos dos seres humanos, ou seja, aquilo que os seres humanos fizeram ao longo do tempo nos diferentes lugares da Terra. Muito bem. Não se escreve história de qualquer jeito, assim como um cientista, quando vai para um laboratório fazer as suas pesquisas, o historiador também é assim, ou seja, ele tem métodos de pesquisa, regras de pesquisa, não faz as coisas do jeito que ele quer, tá? Muito bem. A gente começa a estudar a história quando o ser humano surge. A data do surgimento do ser humano não interessa aqui pra gente, tá? Isso não é uma coisa importante. E o primeiro período da história do homem se chama pré-história, tá? Se chama pré-história. E é estranho porque pré significa antes, né? Pré significa antes. As meninas aí, né, sabem muito bem isso, né? Estou de TPM, tensão pré-menstrual, quer dizer, tensão antes da menstruação, né? E a gente que não tem aí a TPM, mas convive com as meninas, sabe como é que elas ficam bravinhas nessa época. Então, o pré significa antes. A pré-história, então, seria antes da história? Então, seria antes do homem? Não, não é isso. Na verdade, o que acontece é que o historiador, quando ele vai pesquisar o passado, ele tem que usar assim como o investigador, a gente compara muito o trabalho do historiador com o trabalho do investigador, do policial, que vai recontar a história de um crime. O historiador, ele faz isso, né? Ele reconstrói a história daquilo que os seres humanos fizeram. E assim como o investigador, ele reconstrói a história das coisas a partir dos vestígios deixados pelos envolvidos, que pode ser uma roupa, que pode ser um objeto, que pode ser, hoje em dia, com o avanço da ciência, um fio de cabelo, que pode ser uma gota de saliva, pode desvendar um crime. O historiador também vai contando, né, o que aconteceu com os seres humanos a partir daquilo que os seres humanos vão deixando ao longo da sua existência, que pode ser qualquer coisa. Pode ser as roupas que os seres humanos usam, podem ser as coisas que os seres humanos escrevem, podem ser as pinturas, podem ser as esculturas, podem ser as músicas, podem ser os objetos, pode ser qualquer coisa que você possa usar para contar como é que os seres humanos viviam, o que eles faziam, o que eles falavam, enfim. Mas, digamos que aquilo que o historiador mais usa, aquilo que o historiador considera mais útil para contar a história da humanidade são os documentos escritos. Entendeu? São os documentos escritos. É aquilo que o historiador considera mais fiel para contar a história de um certo período. Então, as sociedades anteriores à escrita, elas são sociedades, antes do sistema de escrita aparecer, a gente diz que elas são pré-históricas porque escrever a história delas é um pouco difícil, porque você não tem nada escrito sobre elas, porque elas não escreviam. Então, por exemplo, você pega uma sociedade da época lá, antes deles descobrirem a agricultura, lá, 14.000, 13.000 antes de Cristo, 20.000.
eram sociedades que não tinham ainda desenvolvido a escrita. Como é que eu vou saber como é que era a vida deles? Eu tenho que pesquisar outras coisas. Não tem nada escrito sobre a época, escrito na época. Então eu tenho que pesquisar utensílios, eu tenho que pesquisar algumas pinturas que eles tenham feito, algumas esculturas que eles eventualmente tenham feito, né? Se é que tem escultura dessa época, mais pinturas, digamos. Mas fica muito assim. Por exemplo, quando eu vejo uma pintura, até usei esse como exemplo para vocês, eu vejo uma pintura de um animal na parede de uma caverna, né? O que eu posso imaginar? Se essa pintura foi feita lá há 20 mil anos atrás, antes do homem desenvolver a escrita, o que eu posso supor, né, dessa pintura? Os homens amavam os animais, os homens tinham medo dos animais, os homens criavam animais. Então, vai ter que usar um pouco de interpretação. E muito historiador acha que isso fica muito no campo do eu acho que, e que o que daria a prova do que é a verdade seria se tivesse alguma coisa escrita. Então, como antes, né, de 4.000 antes de Cristo não tinha escrita, o pessoal costuma chamar esse período de pré-história. Quando eu falo pessoal, é a maioria dos historiadores. Então a gente considera o período do surgimento do homem até o surgimento da escrita, chama-se pré-história, porque é um período que tem muita história, sim, muita coisa importante aconteceu, mas não havia documentos escritos. Então, é um período em que as informações talvez não sejam muito precisas. A gente não tem aquilo que se considera muito importante como prova do que aconteceu com os seres humanos, que são os documentos escritos. Muito bem. Essa pré-história, que vai do surgimento do homem ao surgimento da escrita, né, que aconteceu em 4.000 a.C., a gente pode chamar de pré-história ou idade da pedra, tá? Tanto faz uma coisa ou outra. Se chama de idade da pedra porque os instrumentos que os homens utilizavam, né, para caça, que os instrumentos que os homens usavam, né, para caça, para pesca e depois até para agricultura, nos primeiros tempos, eram instrumentos feitos de pedra, tá? Por isso idade da pedra. Esse período é dividido em 2 períodos maiores, tá? Que é o período da idade da pedra lascada, ou pedra antiga, ou paleolítico. Presta atenção nessa palavra, paleolítico. É uma palavra formada por 2 radicais. Paleo significa antigo, lítico significa pedra. Então, paleolítico e pedra antiga é a mesma coisa. Qual que é a característica fundamental da idade da pedra antiga, que é o primeiro período da pré-história? Que é um período que vai do surgimento do homem até o surgimento da agricultura, que aconteceu por volta ali mais ou menos de uns 14, 12 mil anos antes de Cristo. Mais ou menos por ali, tá? 14, 12 mil anos antes de Cristo. Esse período aí é um período em que o homem, a gente costuma dizer, né, abre aspas, o homem vive como um outro bicho qualquer. Porque o homem, nesse momento, ele não é produtor de alimentos. Ele, como os demais, ele apenas consome. Ele vive da caça, da pesca e da coleta. Se ele não é capaz de produzir o seu próprio alimento, ele tem que viver perambulando. Ele para no lugar, consome o que tem ali, quando acaba, troca de lugar, para, consome, troca de lugar, para, consome, troca. Então, o homem vive perambulando. O nome chique para perambular é ser nômade, tá? Então, a característica importante desse período é o nomadismo. É o homem que não se fixa na terra. Outra coisa importante desse período, uma grande descoberta para a humanidade no período da Idade da Pedra Antiga, Paleolítico,
que é a descoberta do fogo. O fogo aí é importante para 3 coisas. Primeiro, o aquecimento. O nosso corpo, diferente de outros animais, o nosso corpo não tolera grandes variações de temperatura. Você morre se a temperatura do ambiente subir muito ou abaixar muito. E a gente sabe que vivendo aí exposto ao clima, né, ao tempo, tem épocas que esquenta demais e épocas que esfria demais. E quando você tem, então, fogo, nos dias que a temperatura estava muito baixa, agora você pode, né, aquecer o ambiente, primeira coisa. Segunda coisa que o fogo representa segurança, porque um dos grandes problemas do homem da pré-história era conviver com os animais de grande porte. Você estava lá dormindo de boinha, sossegado e tranquilo, de repente você era lá engolido por um animal de grande porte. Agora você vai dormir à noite, você faz várias fogueiras ao redor, porque aí os animais não se aproximam. E a terceira coisa é um conforto alimentar. Não é comum, vocês sabem, as pessoas até comem peixe cru, mas as pessoas não comem, por exemplo, carne vermelha crua. Não é uma coisa comum e não é uma coisa muito saudável, porque por conta do funcionamento do nosso sistema digestório, não é muito saudável, o corpo não processa bem. Então, quando você pode agora, com o fogo, você pode fazer um churrasquinho, né? A carne frita ou cozida. Então, a possibilidade de fazer o cozimento da carne, da fritura da carne, melhora o paladar, melhora a nutrição do corpo. Beleza? Segurança, aquecimento, iluminação e a questão da alimentação, né? Acho que é isso, né? As 3 coisas importantes. Então, fogo é a grande descoberta do período. Bom, em dado momento, percebeu-se que era possível produzir o próprio alimento. Ali por volta de 14, 12 mil anos de Cristo, o homem percebe que ele pode produzir o seu próprio alimento, né? E aí surge a agricultura. Claro que junto com a agricultura, que é a possibilidade de produzir sua própria comida, surge a pecuária, que é a criação de animais, né? Porque se você planta para você, você pode plantar para os seus próprios animais. Surge a agricultura e junto com a agricultura a pecuária, que é a criação de animais, né? Nesse momento há uma grande mudança na vida do ser humano, porque agora se eu planto e crio meus bichos, eu não preciso mais andar, né? O surgimento da agricultura muda completamente a vida do ser humano. É uma mudança muito grande, porque ele não vai mais perambular, ele vai se fixar na terra, né? Ele vai ter mais tempo para desenvolver novos instrumentos, etc. e tal. Quando você tem algum fato na história que provoca uma mudança muito grande na vida das pessoas, a gente diz que isso é uma revolução. Então ali aconteceu a primeira revolução da história da humanidade, chamada de Revolução Neolítica, né? Revolução Neolítica, que é a descoberta da agricultura, que aconteceu exatamente na passagem do período paleolítico para o neolítico, que é o segundo período da pré-história, tá? E chama-se Neolítico, ou Idade da Pedra Nova, neo é novo, lítico é pedra, ou Idade da Pedra Polida, né? O período anterior é a Pedra Antiga, Paleolítico ou Pedra Lascada, e o segundo período é o Neolítico, Pedra Nova ou Pedra Polida, né? Começa com a descoberta da agricultura, que é a Revolução Neolítica, e vai até a descoberta da escrita, né? A criação da escrita, né? Por volta de 4.000 a.C. Esse período, então, é marcado pela descoberta da agricultura, o homem de consumidor de alimentos passa a ser produtor, o homem passa a se fixar à terra, porque agora ele planta sua comida, então ele passa a ser sedentário, de nômade, como ele era no Paleolítico, perambulando, ele agora é fixo, ele passa a ser sedentário, e aí criam suas primeiras comunidades,
Que mais? E no final do período neolítico descobrem-se os metais, o cobre, depois uma mistura de cobre com estanho, que é o bronze, e depois o ferro. E os instrumentos de metal, eles são importantes porque você passa a substituir os instrumentos até então feitos de pedra, num primeiro momento pedra lascada, que é a pedra bruta, num segundo momento pedra polida, que já é uma pedra trabalhada, mas muito ruins, né, gente? Imagina você usar aí para plantar um instrumento de pedra, pesado, desajeitado. Agora não, no final você conhece o metal. Como você já conhece o fogo, você pode derreter o metal. E você descobre, por exemplo, que quanto mais fininha você faz a lâmina de ferro, maior o poder de corte. Agora eu já posso fazer uma foice, um martelo, um machado, e aí eu posso ter um instrumento mais eficiente, eu produzo mais comida, então eu posso ter mais comida, eu posso ter mais pessoas morando no mesmo lugar. É aí que vão se formar os primeiros grupos humanos grandes no mesmo lugar, sobretudo nas áreas mais férteis, que são as áreas próximas aos rios, que tem água, que vai ajudar a fertilizar o solo, como a gente já conversou, mas isso não cai na prova, como aconteceu no Egito, como aconteceu na Mesopotâmia, tá? Então, são esse período chamado Idade dos Metais, que é de 5.000 a 4.000 a.C., é o final do período neolítico, tá bom? Então, gente, boa prova para vocês, espero que o material aqui tenha ajudado, tá bom? Podem usar o caderno, lembrando que o caderno tem o conteúdo resumido. Vocês têm uma apostila, que o capítulo número 1 é um capítulo que eu vou explorar pouco na prova, porque é um capítulo assim mais de introdução à história, tá? E o que me interessa mais é o capítulo sobre pré-história, tá bom? Um abraço para vocês.